Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esse curso específico, gratuito, preparatório para o 25º Exame de Ordem. Sobre o que nós vamos falar aqui nessas 4 aulas, 2 de Direito Material do Trabalho com Rafael e 2 de Direito Processual do Trabalho comigo, só sobre a reforma trabalhista. Vamos abordar ponto a ponto que vai cair na sua prova sobre a reforma trabalhista. Diferente dos exames anteriores, nós não temos como prever a matéria que vai cair na prova de Direito Processual do Trabalho. Mas agora é diferente. Agora nós acreditamos, até porque o bom senso indica que teremos na nossa prova questões sobre a reforma trabalhista. Provavelmente várias questões sobre a reforma. E é por isso que o SERS está disponibilizando para vocês esse curso gratuito. Queremos todos vocês que gostam da área trabalhista, que venham estudar tanto para a primeira fase. Em Direito e Processo do Trabalho, nós temos 11 questões na nossa primeira fase da OAB, como para você se sentir confortável, preparado, percebendo que a reforma ela é impactante, mas ela não mudou tantas coisas assim, não é difícil compreender as mudanças. Por isso que são poucas aulas, em poucas aulas, 4 aulas, 2 de Direito Material e 2 de Processo, você vai entender tudo que mudou com a reforma e vai acertar as questões de prova que cobrarem esse tema. Certo, gente? Então, venham animados, peguem caneta e papel, e vamos falar sobre a reforma trabalhista, com a segurança, com a tranquilidade de que você vai pegar o amor pela matéria e vai garantir boas questões da nossa prova. Bom, gente, vamos ponto a ponto. Todos os artigos. O primeiro artigo que mudou com a reforma foi o 775 da nossa CLT. O artigo 775 da CLT, olha lá, e depois o 775A da CLT. O que acontece com ele? O 775 foi alterado com a reforma trabalhista. O 775A foi alterado por uma outra lei que veio depois, em dezembro do ano passado, em dezembro do ano de 2017. Então, vamos estudar os dois? Vamos lá. O artigo 775 previu uma coisa muito simples. Os prazos no processo do trabalho são contados em dias úteis. Úteis aqui. Antes, o Código de Processo Civil, o novo código já previa a contagem dos prazos em dias úteis, e a CLT, não. Com a reforma, passou-se a prever a contagem dos prazos em dias úteis no processo do trabalho também. Então, agora, tranquilamente, você vai dizer, os prazos são contados como no processo do trabalho? Em dias úteis. O artigo 775A da CLT passou a prever o mesmo que o artigo 220 do Código de Processo Civil, as famosas férias dos advogados. Ou seja, haverá, no período de 20 de janeiro, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, repita, 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais, as audiências e as sessões de julgamento. Suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Com isso, torna-se possível as férias dos advogados. Bom, e a Ariana, e o recesso forense? Continua existindo aqui na Justiça do Trabalho? Continua sim. Então, como nós vamos conjugar o recesso forense com essas férias dos advogados? Vamos fazer assim. Do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, há recesso na Justiça do Trabalho. Ela só funciona sob a forma de plantão. Ninguém vai trabalhar, salvo aqueles que estiverem de plantão, que vai atender o que vai atender as medidas urgentes. De quando a quando o recesso? 20 de dezembro a 6 de janeiro. No dia 7 de janeiro, se for um dia útil, e para aqueles que não estiverem de férias, há o retorno às atividades. De quem? Dos juízes, dos membros do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia Pública, dos demais servidores auxiliares da Justiça, todos voltam a trabalhar, menos quem? Até o dia 20 de janeiro, os advogados. Por quê? Porque ocorre suspensão dos prazos processuais durante esse período, nós não teremos sessões de julgamento e não teremos, além das sessões de julgamento, também as audiências no nosso processo do trabalho, ok? Então, os prazos em dias úteis, recesso 20 de dezembro a 6 de janeiro, retorno de todo mundo no dia 7, salvo dos que estiverem usufruindo das suas férias pessoais ou se for um dia de feriado. E aí ocorre suspensão dos prazos até o dia 20 de janeiro.
Não vai haver sessões de julgamento ou então audiências no processo do trabalho. Vamos ler juntos o artigo 775-A da CLT. E ele é uma das últimas alterações, então tem tudo para cair nessa prova. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Olha o parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, então, se o juiz estiver de férias, ele não volta a trabalhar no dia 7. Se dia 7 for um dia de feriado, ninguém volta a trabalhar dia 7. Caso contrário, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput, 20 de dezembro a 20 de janeiro. Porém, durante a suspensão do prazo, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Nem audiências, nem sessões de julgamento aqui. Ok, gente? Então, os primeiros 2 artigos foi. Tranquilo? Próximo. O próximo artigo é o 789 da CLT e versa sobre as custas no processo do trabalho. Bom, a mudança aqui também foi muito simples. Eu vou te explicar as custas para contextualizar o tema, para que você possa garantir qualquer questão de custas no processo do trabalho. Mas o que mudou foi uma coisa muito simples nesse artigo 789 da CLT. O que mudou foi a inclusão de um teto máximo, um limite máximo, um valor máximo para o recolhimento das custas aqui no nosso processo. Vamos lá. Como é que funcionam as custas no processo do trabalho? Nós vamos precisar diferenciar 2 tipos de procedimentos. Duas fases do processo. A fase de conhecimento, nós vamos diferenciar a fase de conhecimento da fase de execução no nosso processo do trabalho. A fase de conhecimento está lá prevista no artigo 789 da CLT. Foi esse artigo que mudou um pouquinho aqui. E a fase de execução, no artigo 789-A maiúsculo da CLT. Na fase de execução, o tratamento para as custas é muito simples. Então, vamos primeiro a eles, porque se aparecer algo aqui, nesse sentido, na prova, você tira de letra, vai pegar agora essa questão. Olha só, quem recolhe custas na execução? Quem? Sempre o executado. Quando, minha gente, que esse executado vai recolher custas? Sempre ao final. E as custas na execução, elas são por ato processual. Então, cada ato tem um valor de custas. Por exemplo, de uma sentença proferida pelo juiz do trabalho na execução, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, você vai dizer que cabe RO. Puxa, gente, vamos imaginar que no dia da prova, que é aquele dia que você pensa que está em si, mas não está. Não está. Já tentou ver a prova depois do dia da prova? Muitas vezes você toma um susto. Aí vamos imaginar que chegando lá, o examinador pergunta para você, de uma sentença na execução cabe, e dá como alternativa um RO. E você marca RO de uma sentença na execução. Gente, está errado. E nesse caso eu só vou combinar uma coisa com você. Não conte para ninguém. Ariana, eu vou contar só para você, não conte nem para mim, não conte para ninguém que você marcou que de uma sentença na execução cabe RO. Não cabe nunca. Isso é para chamar sua atenção, acho que você não vai marcar. De uma sentença na execução, cabe agravo de petição. Aliás, de uma decisão na execução recorrível do juiz, cabe agravo de petição. Agravo de petição é o recurso da execução. Na execução, você vai ter um agravo de petição. Ótimo. Aí cada ato tem um valor. Então, agravo de petição custa R$ 44,26. Onde que está o valor? Quanto de custas nós vamos recolher? O valor está na tabela do artigo 789 da CLT. Então, quem recolhe custas na execução? O executado. Quando que ele recolhe? Ao final. E qual é o valor? O valor é por ato. Por ato. E a tabela está na própria CLT, lá no artigo 789 da CLT. Agora, e na fase de conhecimento, como é que funciona? Quem recolhe custas no processo do trabalho, gente? Quem? É a parte vencida que recolhe custas. A parte vencida tanto pode ser o reclamante, como pode ser o reclamado. Só fique atento, ou é o reclamante,
ou é o reclamado, ou o reclamante ou o reclamado. Quando que vai ser o reclamante? A palavra aqui para esse reclamante é nada. Quando esse reclamante não levar nada para casa. À primeira vista, isso pode ser estranho, mas resolve todos os seus problemas na hora da prova. Por exemplo, se você tem uma sentença, a sua sentença é de total improcedência. Responda para mim, quem recolhe custas? É a parte vencida. E a parte vencida é o reclamante quando nada. Quanto que o reclamante levou para casa nesse caso? De uma sentença de total improcedência. Quanto que ele levou para casa? Absolutamente nada. Concorda comigo? Se ele não levou nada para casa, ele, reclamante, recolhe custas. Em contrapartida, se o reclamado perder algum pedido, qualquer pedido que seja, se o reclamado perder qualquer pedido, é ele, reclamado, quem terá que recolher as custas aqui no nosso processo. Então, foram formulados 10 pedidos. Dos 10, 8 foram julgados improcedentes e 2 procedentes. Quem recolhe custas? O reclamante? O reclamante só recolheria se ele não tivesse levado nada para casa. O reclamado sim, porque ele perdeu sim algum pedido. Definido quem recolhe custas, vamos verificar quanto de custas esse terá que recolher. Terá que recolher 2%. O vencido tem que recolher 2%. 2% sobre o valor da condenação. E se não tiver valor de condenação, serão 2% sobre o valor do acordo. E se não tiver valor de condenação nem valor do acordo, aí sim serão 2% sobre o valor da causa. Aí agora que vem a reforma. Se eu pudesse sugerir algo para você, coloque tudo que diz respeito à reforma com uma cor específica de caneta. Isso faz com que você tenha ativado esse processo de memorização, sabe? Na minha CLT, por exemplo, tudo que dizia respeito, ou que diz respeito à reforma trabalhista, que foi alterado com a reforma, eu destaquei com uma caneta marca-texto, da mesma cor. Destaquei, você pode fazer a mesma coisa, aquilo chama a sua atenção. E, diferente dos outros exames, nós podemos prever que a reforma trabalhista, prever com mais segurança que a reforma trabalhista estará na nossa prova. Por isso, a importância de você estar aí do outro lado da telinha assistindo. Agora, vamos potencializar essa fixação. Destaque com a caneta com uma cor de caneta de outra cor, ou faça um quadrado, algo que lhe permita identificar a mudança. É o seguinte, o mínimo de R$ 10,64, esse já tinha, e o máximo, esse sim que vai mudar, mas vou deixar o mínimo e o máximo destacados porque é o que está chamando a atenção nesse momento. E o máximo de 4 vezes o teto. 4 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. 20 e tantos mil reais. 4 vezes o teto dos benefícios do regime geral, né, da Previdência Social. Criou-se um máximo, bastante justa essa regra, não é verdade? Mais do que esse valor de custas seria demasiado, era demasiado. Então, agora, se o valor das custas for de 2% do valor da condenação, ultrapassar esse teto de 4 vezes o teto, o limite dos benefícios do regime geral da Previdência, então nós vamos recolher esse máximo, de 4 vezes o teto. Mínimo de R$ 10,64, máximo de 4 vezes o teto, 4 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência, certo, gente? Mudou. Agora, quando? Quando que as custas serão recolhidas na fase de conhecimento? Bom, lá na execução nós vimos que ao final. Aqui como é que funciona? Quando que essas tais custas serão recolhidas no processo do trabalho? Elas são recolhidas nunca quando é proposta a reclamação. Se tem uma coisa que não acontece no processo do trabalho, é o adiantamento de despesas processuais. Ninguém aqui recolhe custas para propor a reclamação, não. Não há adiantamento de despesas processuais, certo? Então, as custas elas serão recolhidas, como nós já vimos, pela parte vencida. Se a parte vencida recorrer, então essas custas serão recolhidas no prazo do recurso. Se a parte vencida recorrer, no prazo do recurso. Mas e se ela não recorrer? Se a parte vencida não quiser recorrer? Aí, atenção, as custas serão recolhidas após
o trânsito em julgado. Isso aqui significa trânsito em julgado no nosso processo do trabalho, ok? Deixa eu demonstrar para você. Vamos ver um exemplo 1 aqui. Imagine que você tem uma sentença de parcial procedência. Dessa sentença de parcial procedência, cabe RO. De uma sentença no processo do trabalho caminha reto, de uma sentença no processo do trabalho cabe RO, recurso ordinário no processo do trabalho, da sentença RO. Bom, gente, e aí o que vai acontecer? Imagine que o reclamante quis recorrer. O reclamante tem que recolher custas para recorrer? O reclamante só recolhe custas se for a parte vencida. Parou, se deu um minutinho. Quando que o reclamante é a parte vencida? Vamos olhar para a sentença. O reclamante é o vencido quando? Nada. Quando ele não levar nada para casa. Você concorda comigo que aqui o reclamante levou alguma coisa para casa? Logo, ele, reclamante, não é o vencido. Se o vencido, que é o reclamado, não quer recorrer, não tem problema. Quando que o reclamado, que nesse caso é o vencido, vai recolher as custas? Lá após o trânsito em julgado, certo? Vamos a um outro exemplo para consolidar isso aqui. Exemplo 2. De uma sentença dessa mesma, de parcial procedência. Agora, qual é o recurso? RO. Da sentença, RO. Não há apelação na prova de processo do trabalho. Da sentença, o caminho é reto, da sentença para a reforma da sentença RO. Tá. Aí o reclamado aqui quer interpor o recurso agora. Bom, ninguém recolhe custas quando ajuiza a reclamação. Não há adiantamento de despesas no processo. Não. Quando se recolhe custas? Ou no prazo do recurso, se eu for a parte vencida, se eu que estou recorrendo for o vencido, ou então, só depois do trânsito em julgado. Então, de uma sentença no processo do trabalho, RO. O reclamado quer recorrer. O reclamado é o vencido nesse caso? Para tudo. É hora de olhar. Olha para a sua sentença, olha para ela. O reclamado é o vencido quando ele perder algum pedido, alguma coisa. Quando você olha para essa sentença, você nota que ele perdeu algum pedido? Sim, então o reclamado é o vencido aqui no nosso processo do trabalho, certo? Então ele vai ter que recolher custas, já que ele quer recorrer? Sim. Ele, reclamado, é quem vai recolher as custas processuais. Agora deixa eu te perguntar, quanto de custas ele vai recolher? Quanto? 2% sobre o valor da condenação. Veja que aqui eu não tenho o valor em reais, mas eu sei que existe uma condenação. Então, serão 2% sobre o valor da condenação. Ok? Observado o mínimo de, isso aqui é onde eu mais preciso de você, mínimo de R$ 10,64 e observado o máximo de 4 vezes o teto. 4 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. 4 vezes o teto. 4 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Certo, pessoal? Ótimo, vamos em frente. Então, já matamos 3 artigos. 775, os prazos são contados em dias úteis. 775A, a suspensão dos prazos, não haverá audiências e não haverá sessões de julgamento, férias dos advogados, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. E as custas processuais? Custas processuais serão recolhidas na fase de conhecimento, está lá no 789, pela parte vencida. Pela parte que recorre? Não. Pela parte vencida. Observado o mínimo de 10,64 e o máximo de 4 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Vamos em frente, gente. Mais um artigo aqui, 790, parágrafo 3º da CLT. Antes, um convite para você, dentro dessa aula mesmo. Gente, se entrega para a matéria. Você tem muita coisa para estudar. Trabalho e processo do trabalho, são 11 questões da nossa prova de primeira fase. Então, se entrega, mas mesmo assim você tem muita coisa, não tem? Então, vive esse momento dessa aula em que nós vamos estar juntos com total presença. Esteja presente, inteiro aqui.
O nosso objetivo é fazer com que você passe pela porta da sala que nos assiste com a matéria na cabeça, pronto para acertar a questão de prova. Então se entrega, repete, destaca na sua folha, pinta com a caneta marca-texto se você tiver aí, coloca um post-it aí numa parede com aqueles assuntos que o seu feeling demonstrou que tem maiores chances de cair na prova. Vamos juntos nessa caminhada. Esse tempo de aula vai ser suficiente para você acertar as questões. Mas o que eu preciso de você é que você esteja junto conosco. Se entrega, vive esse momento intensamente. Eu vou dar esse tempo para o processo do trabalho. São só 2 aulas. E outra coisa, vamos fazer um acordo. 2 aulas de processo do trabalho, assiste na sequência. Se puder, no mesmo dia, termina, posta, marca a gente, diz que você já assistiu lá no Instagram, e aí assiste as 2 de direito do trabalho, ou o contrário. Termina isso aqui, check, 4 aulas, uma atrás da outra. Processo é sequência, direito do trabalho e processo estão conectados. Vamos fazer de tudo e não mediremos esforços para ver você assistir essas 4 aulas, porque nós temos certeza que está aqui agora, nesse curso que é gratuito para vocês, vai garantir bons frutos nessa prova e vai despertar em você um amor para você seguir tranquilo para a segunda fase, seguir animado, seguir tranquilo com a sua matéria de Direito e Processo do Trabalho. Certo, gente? Então, vem. Olha o artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Esse aqui é uma grande aposta para a nossa prova. Ele versa sobre a gratuidade da justiça. 790, parágrafos 3º e 4º. Quem são os beneficiários da gratuidade da justiça? Quem são? Bom, são empregado e empregador. São lá, empregado e empregador. Quando? Quando ele receber salário igual ou inferior. Olha, isso aqui mudou. Igual ou inferior a, agora eu queria que você destacasse com a caneta da reforma, 40%. Igual ou inferior a 40%. 40% do teto. Então, cuidado. Quando o assunto é custas, o máximo de custas é 4 vezes o teto. Quando o assunto é beneficiários da justiça gratuita, é 40% do teto. Vai, entendeu? Vai dar lá 2.800, 2.900, enfim. Certo? 40% do teto. Então, quem é beneficiário da gratuidade da justiça? Aquele que recebe salário igual ou inferior a 40% do teto dos benefícios do regime geral da Previdência. Ou então, que comprovar insuficiência de recursos. Ou então, que comprovar, também mudou aqui, deixa eu ver se estamos com a cor. Vou pegar a cor ali, azul claro, para destacar para vocês. Insuficiência de recursos. A CLT diz que é aquele que comprovar insuficiência de recursos. A Constituição já previa, muito antes da reforma, que a assistência judiciária gratuita e integral seria aquele que comprovasse essa insuficiência de recursos. E qual era a interpretação que já se fazia desde há muito tempo atrás? Era a seguinte: para o empregado se presume a hipossuficiência para o empregado. Então, o empregado pode declarar que não tem suficiência de recursos para pagar as despesas do processo. E para o empregador se exige a comprovação. Então, o empregado alega que não tem suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, o que é a regra realmente, o que se presume, e a parte ex-adversa é que pode demonstrar que existe a suficiência de recursos, sim, por parte desse empregado, de modo que ele pode arcar com as despesas processuais. Situação diversa é do empregador. Para o empregador, se exige a comprovação. O empregador é pessoa que tem capacidade é uma pessoa que contrata outra para trabalhar a seu favor. Eu não posso prever a situação de insuficiência de recursos por parte do empregador, que é a pessoa que tem capacidade econômica para contratar outra para trabalhar a seu favor. Pode ser que isso aconteça? Pode ser sim, mas a palavra para o empregador é comprovar. Para o empregado, se ele receber salário igual, inferior a 40% do teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ou então, se ele alegar insuficiência de recursos, serão deferidos os benefícios da justiça gratuita. Para o empregador, a palavra é comprovar.
os requisitos são os que mais serão cobrados de você na hora da prova. Ou seja, para aquele que receber salário igual ou inferior a 40% do teto ou a insuficiência de recursos aqui. Ok, gente? Então, vencemos mais um dispositivo da nossa CLT. Até agora já vimos. 775. Deixa eu te perguntar. Os prazos serão contados como no processo do trabalho? Em dias úteis. Já vimos o 775A. No período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, 20 de dezembro a 20 de janeiro haverá suspensão dos prazos processuais, não haverá audiências e não haverá sessões de julgamento. Aí vem artigo 789 da CLT, custas. Para as custas, existe um mínimo e um máximo ou só um mínimo? Não, existe um mínimo e um máximo. O mínimo de R$ 10,64, máximo de 40% do teto? 40 vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência. Serão beneficiários da gratuidade da justiça só o empregado ou empregado e empregador? Empregado e empregador. Aquele que receber salário igual ou inferior a 4 vezes o teto é beneficiário da gratuidade da justiça gratuita. Aquele que recebe mais lá de R$20 mil? Não. Não é 4 vezes o teto, é 40% do teto. Ou que comprovar, porque a palavra que está no parágrafo 4º do 789 é comprovar, insuficiência de recursos. Se o examinador perguntar detalhes, para o empregado não se exige a comprovação, para o empregador se exige a comprovação. Se ele não exigir detalhes, você vai guardar essa expressão. Para aquele que receber salário igual ou inferior a 40% do teto, ou comprovar insuficiência de recursos. Combinado, gente? Ótimo. Vamos em frente. Próximo artigo, 790B da CLT. Um dos mais comentados, o artigo 790B da CLT, ele versa sobre os honorários periciais aqui no processo do trabalho. Ele vai cair na sua prova. Essa é uma das minhas grandes apostas. Quase que um pressentimento, o artigo 790B, gente, que versa sobre honorários sucumbenciais. O artigo 790B, ele diz assim, são devidos honorários sucumbenciais, não, honorários periciais, pela parte sucumbente na demanda, não. Pela parte sucumbente na perícia, não. Já devo alertá-los que aqui na perícia é onde as pessoas mais erram. Não. Quem paga os honorários do perito? Quem paga os honorários do perito é a parte sucumbente no pedido. No pedido que levou à produção da prova pericial. No pedido, na pretensão que levou à produção da prova pericial. Então, você já nota que não há antecipação dessa despesa aqui no processo. Eu só vou saber quem vai pagar quando eu estiver diante daquele lá na frente. Quando eu estiver diante daquele que perdeu o pedido que levou à produção da prova pericial. O que mudou? Antes era, salvo ser beneficiário da justiça gratuita. Hoje não. Hoje é assim, ó, ainda que beneficiário da gratuidade da justiça ou da justiça gratuita, ainda que. Isso aqui é típica questão de prova objetiva. Tem todo jeito de que vai estar na sua prova. Se eu pudesse colocar aí no seu caderno agora um asterisco, seria aqui. Junto, gente, coloca aí, faz um destaque, guarda. O beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar os honorários do perito, se ele perdeu o pedido que levou à produção da prova pericial. Paga como? Paga com os créditos obtidos nesse processo ou em outro processo. Ponto. Porque o perito precisa receber agora, nesse processo, o perito, ou em outro processo. Com os créditos que o reclamante recebeu aqui ou em outro processo, caso não hajam, quem vai pagar é a União, certo? Os honorários, eles podem ser parcelados. E o juiz não pode, como já não podia antes, só que agora está expresso na CLT, exigir a antecipação dos honorários do perito. Cabe, gente, mandado de segurança contra o ato do juiz que condiciona a prova pericial ao depósito prévio dos honorários periciais. É ilegal.
É ilegal a exigência de depósito prévio dos honorários do perito. Cabe mandado de segurança contra o ato do juiz que fizer tal exigência. Fique bem ligado nisso na hora da prova. Quando nós começarmos o nosso próximo bloco, eu vou começar perguntando para você detalhes sobre esses honorários do perito. Topa? Gente, primeiro de 4 blocos você já venceu. Aperta o play, vamos combinar assim, você vai ver como vai render muito. Assiste 2 blocos, faz uma pausa. Sabe aquela pausa cronometrada no relógio, no celular? Faz soar um alarme para você, porque olhar o celular, gente, pode ser uma fenda no tempo. Você começa a olhar e ele se distrai. E aí passa muito tempo e volta. Vamos finalizar essa aula de hoje juntos, ok? Promete que você que começou não vai deixar de assistir essa aula. Eu tenho certeza que daqui nós vamos tirar boas questões dessa prova. Nós vamos comemorar juntos a sua aprovação nessa prova de primeira fase. Então aperta o play que eu já estou aqui te esperando. Até já!